Queridos e amados irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje eu venho aqui, queridos irmãos, para passar para vocês uma revelação a qual o Senhor me deu no dia 13 de fevereiro de 2015. Eu costumo sempre buscar a Deus nas madrugadas, né? E sempre o Senhor me faz orar por todo o povo dele aqui na terra, apresentar minha família, enfim, apresentar todos os nossos irmãos, e principalmente nos dias em que estamos tão conturbados, nos dias tão difíceis, né? Nos dias em que a nossa fé está sendo provada, em dias também em que o nosso coração está sendo provado, está sendo testado, para que nós possamos subir para o reino da glória de Deus. Por volta das 3 horas da manhã, eu me ajoelhei e comecei a orar a Deus. E comecei a glorificar o nome dele, comecei a exaltar o santo nome de Deus. Então, irmãos, o Senhor começou a me visitar com seu Santo Espírito. E foi muito forte porque eu não conseguia controlar a minha voz, e eu tinha medo de acordar os vizinhos, mas o Senhor falava ao meu coração dizendo: não tenha medo, porque somente eu que estou escutando a tua oração e o teu clamor. E nisso eu não temi, queridos irmãos. Comecei a glorificar a Deus com toda a alegria do meu ser e com todo o louvor da minha alma. E nisso, queridos irmãos, o Senhor me fez ter uma visão. E nessa visão eu via 3 varões de branco entrando dentro da minha casa. E eram anjos do Senhor. Eles estavam de vestes brancas e eles eram altos. E o Senhor mandou eu orar com as minhas mãos como que eu fosse receber algo. Então eu coloquei minhas mãos dessa forma e comecei a clamar o nome do Senhor. E nisso, queridos irmãos, eu senti quando os anjos de Deus, um pegou na minha mão direita, outro pegou na minha mão esquerda, e o outro anjo que estava também pôs as suas 2 mãos aqui no meu ombro. Então eu senti um fogo abrasador. Era como se eu estivesse em frente a um forno, quando um bolo está sendo assado. E nisso, queridos irmãos, esse fogo foi tomando conta do meu corpo inteiro. E senti a poderosa mão do Senhor me revestindo do teu Santo Espírito. E nisso, queridos irmãos, senti na hora em que o adversário da nossa alma estava querendo impedir essa comunhão que eu estava tendo com o Criador. E nisso, na hora eu queria abrir os meus olhos. E o Senhor falou bem desse jeito: não abra os olhos, apenas enxergue aquilo que eu vou fazer. E eu vi na hora que um dos anjos que estava segurando na minha mão direita pegou uma espada e desembainhou ela. E era uma espada flamejante de luz. E quando ele atingiu ao inimigo da nossa alma, ele fugiu em retirada, fugiu por um 7 caminhos de onde ele veio. Então, irmãos, eu comecei a me alegrar na presença de Deus, e o Senhor falou: olha, encerra a oração, levanta e vai no quintal da tua casa e olha para o céu, porque eu quero falar contigo. E nisso, irmãos, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer, encerrei a oração, e uma valentia muito grande tomava conta do meu coração, por conta da presença gloriosa de Deus. E eu olhei para o céu, quando eu saí da minha casa, olhei para o céu, e o céu estava rosado, eu não tinha enxergado nada. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, o céu está todo rosado, eu não enxergo nada. Então o Senhor me disse: olha novamente para o lado esquerdo e enxerga o que está no céu. E nisso, irmãos, eu olhei para o céu e vi uma coisa gloriosa. As nuvens se afastavam uma das outras. E nisso, queridos irmãos, na hora que as nuvens estavam se afastando uma das outras, a lua começou a aparecer. E a lua brilhava muito, 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 como o brilho do sol.
e ela era amarelo cor de ouro. Uma coisa muito linda, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, a não ser por revelações de sonhos. Mas, ao contemplar aquelas nuvens que rodeavam aquela lua, eu pude ver que era como se aquelas nuvens estivessem sendo sopradas pela boca de Deus. E elas passavam muito rápido. E eu disse: Senhor, que visão maravilhosa, que coisa linda. E o Senhor falou: olha as nuvens, olha quão depressa elas estão andando. E nisso, quando olhei para as nuvens, irmãos, eu enxerguei milhares de cavalos e cavaleiros. Cavalos reais, muito bonitos, brancos e repletos da glória de Deus. Mas eu só enxergava eles do peito para baixo, assim como também os seus cavaleiros, eu só enxergava do peito para baixo. E os cavaleiros estavam com a espada desembanhada na mão, e estava com a couraça vestido e com um escudo pronto para uma guerra. E aquele exército de cavalos e cavaleiros descia do céu. E eu dizia: Senhor, eu vejo milhares de cavalos e cavaleiros. E o Senhor disse: é, meu servo, eu dei ordem aos meus cavalos e cavaleiros para que eles desçam para a última grande guerra da terra. E nisso, queridos irmãos, eu comecei a olhar aquela visão muito temerosa, porque a voz de Deus fazia a minha carne toda tremer. E nisso, queridos irmãos, o Senhor falou assim: já me cansei do mau cheiro deste mundo, do pecado, pois o mau cheiro dele chegou até o meu trono com um cheiro de podridão. Eu não aguento mais olhar para o mundo e ver o mundo do jeito que está. Não terei mais misericórdia dos pecadores, não terei mais misericórdia daqueles que profanam o meu nome, que usam o meu nome dizendo que sou eu, quando não sou eu que falo. E o Senhor disse: eis que eu enviarei fome, pestes, terremotos e muitas coisas nesse mundo, para que o povo saiba que eu sou Deus, que eu ainda não mudei, que eu sou o mesmo, que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E o Senhor falou: mas eu livrarei o meu povo por 1260 dias. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa 1260 dias? Então, quando eu perguntei isso ao Senhor, a voz dele cessou e as nuvens cobriram a lua novamente. Eu entrei temeroso dentro da minha casa e fiquei pensando: Senhor, o que significa 1260 dias? Será que é para nós? Será que é para a tua igreja? E nisso, queridos irmãos, um passado tempo, acho que no máximo uma semana, eu voltei a orar ao Senhor novamente. E nisso eu perguntei novamente ao Senhor: Senhor, o que significa os 1260 dias? E o Senhor falou: será depois do arrebatamento do meu povo que eu sustentarei 1260 dias a minha igreja na terra. Eu sustentarei e as livrarei de fora da vista da serpente. E nisso, queridos irmãos, o Senhor respondeu aquilo que eu precisava ouvir. Então, irmãos, eu estou aqui nesse vídeo gravando para dizer para vocês que o Senhor Jesus está voltando. Que preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho da salvação das vossas vidas na presença de Deus. Porque não temos mais tempo nesse mundo. Por mais que muitos não queiram acreditar que Jesus está voltando, é aí que vão se enganar, e muito feio. Porque estão brincando com a palavra de Deus. Estão brincando de servirem a Deus. E Deus lá no céu está vendo todas as coisas. Nada passa desapercebido da presença dele. Então, irmãos, eu peço aqui em nome de Cristo Jesus, reflitam nessa revelação. Reflitam, porque depois que o Senhor deu essas revelações,
começou a acontecer várias coisas que estão acontecendo nos países, os terremotos, as pestes, as fomes que estão chegando em todo lugar. A nossa economia do nosso país está sendo abalada, a economia do país do mundo inteiro está sendo abalada. O cenário está ficando completo para que o anticristo possa reinar. Mas, queridos irmãos, o Senhor falou claramente que nós seremos levados antes. Toda a igreja que for firme e fiel à sua palavra até o fim será levada antes. Por isso, meus irmãos, ouçam a voz de Deus, ouçam os conselhos da palavra do Espírito Santo, provem se aquilo que está sendo falado nesse momento é da parte de Deus. Irmãos, não há mais tempo a perder. Busquem a Deus de todo o coração. Busquem a Deus de todo o entendimento da tua alma. Humilha-te perante a presença de Deus, porque Deus, Ele está voltando juntamente com o seu Filho. Ele está voltando para levar a sua primícia, a primícia que Ele separou da sua graça, para reinar nas bodas do Cordeiro Eterno. Queridos, eu espero que esse vídeo possa edificar almas e também possa trazer para junto do nosso Criador aquelas ovelhas que estão dispersas da presença dEle. Que Deus vos abençoe e vos guarde em todo momento de vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor me fez ter uma visão. E nessa visão eu via 3 varões de branco. 3 varões de branco entrando dentro da minha casa. E eram anjos do Senhor. Eles estavam de vestes brancas e eles eram altos. E o Senhor mandou eu orar com as minhas mãos como que eu fosse receber algo. Então eu coloquei minhas mãos dessa forma e comecei a clamar o nome do Senhor. E nisso, queridos irmãos, eu senti quando os anjos de Deus, um pegou na minha mão direita, outro pegou na minha mão esquerda, e o outro anjo que estava também pôs as suas 2 mãos aqui no meu ombro. Então eu senti um fogo abrasador. Era como se eu estivesse em frente a um forno, quando um bolo está sendo assado. E nisso, queridos irmãos, esse fogo foi tomando conta do meu corpo inteiro. E senti a poderosa mão do Senhor me revestindo do teu Santo Espírito. E nisso, queridos irmãos, senti na hora em que o adversário da nossa alma estava querendo impedir essa comunhão que eu estava tendo com o Criador. E nisso, na hora eu queria abrir os meus olhos. E o Senhor falou bem desse jeito: não abra os olhos, apenas enxergue aquilo que eu vou fazer. E eu vi na hora que um dos anjos que estava segurando na minha mão direita pegou uma espada e desembainhou ela. E era uma espada flamejante de luz. E quando ele atingiu ao inimigo da nossa alma, ele fugiu em retirada, fugiu por um 7 caminhos de onde ele veio. Saibam que eu sou Deus, que eu ainda não mudei, que eu sou o mesmo, que eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E o Senhor falou: mas eu livrarei o meu povo por 1260 dias. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que significa 1260 dias? Então, quando eu perguntei isso ao Senhor, a voz dele cessou e as nuvens cobriram a lua novamente. Eu entrei temeroso dentro da minha casa e fiquei pensando: Senhor, o que significa 1260 dias? Será que é para nós? Será que é para a tua igreja? E nisso, queridos irmãos, com o passar do tempo, acho que no máximo uma semana, eu voltei a orar ao Senhor novamente. E nisso eu perguntei novamente ao Senhor: Senhor, o que significa os 1260 dias? E o Senhor falou: será depois do arrebatamento do meu povo que eu sustentarei 1260 dias a minha igreja na terra. Eu sustentarei e as livrarei de fora da vista da serpente. E nisso, queridos irmãos,
o Senhor respondeu aquilo que eu precisava ouvir. Então, irmãos, eu estou aqui nesse vídeo gravando para dizer para vocês que o Senhor Jesus está voltando. Que preparem o caminho do Senhor. Preparem o caminho da salvação das vossas vidas na presença de Deus. Porque não temos mais... Queridos e amados irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje eu venho aqui, queridos irmãos, para passar para vocês uma revelação a qual o Senhor me deu no dia 13 de fevereiro de 2015. Eu costumo sempre buscar a Deus nas madrugadas, né? E sempre o Senhor me faz orar por todo o povo dele aqui na terra, apresentar minha família, enfim, apresentar todos os nossos irmãos, e principalmente nos dias em que estamos tão conturbados, nos dias tão difíceis, né? Nos dias em que a nossa fé está sendo provada, em dias também em que o nosso coração está sendo provado, está sendo testado para que nós possamos subir para o reino da glória de Deus. Por volta das 3 horas da manhã, eu me ajoelhei e comecei a orar a Deus. E comecei a glorificar o nome dele, comecei a exaltar o santo nome de Deus. Então, irmãos, o Senhor começou a me visitar com seu Santo Espírito. E foi muito forte porque eu não conseguia controlar a minha voz e eu tinha medo de acordar os vizinhos. Mas o Senhor falava ao meu coração dizendo: não tenha medo, porque somente eu que estou escutando a tua oração e o teu clamor. E nisso eu não temi, queridos irmãos. Comecei a glorificar a Deus com toda a alegria do meu ser e com todo o louvor da minha alma. E nisso, queridos irmãos, então, irmãos, eu comecei a me alegrar na presença de Deus e o Senhor falou: olha, encerra a oração, levanta e vai no quintal da tua casa e olha para o céu, porque eu quero falar contigo. E nisso, irmãos, eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer, encerrei a oração e uma valentia muito grande tomava conta do meu coração por conta da presença gloriosa de Deus. E eu olhei para o céu, quando eu saí da minha casa, olhei para o céu e o céu estava rosado, eu não tinha enxergado nada. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, o céu está todo rosado, eu não enxergo nada. Então o Senhor me disse: olha novamente para o lado esquerdo e enxerga o que está no céu. E nisso, irmãos, eu olhei para o céu e vi uma coisa gloriosa. As nuvens se afastavam uma das outras. E nisso, queridos irmãos, na hora que as nuvens estavam se afastando uma das outras, a lua começou a aparecer. E a lua brilhava muito, 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 muito como o brilho do sol. E ela era amarelo cor de ouro. Uma coisa muito linda, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, a não ser por revelações de sonhos. Mas, ao contemplar aquelas nuvens que rodeavam aquela lua, eu pude ver que era como se aquelas nuvens estivessem sendo sopradas pela boca de Deus. E elas passavam muito rápido. E eu disse: Senhor, que visão maravilhosa, que coisa linda. E o Senhor falou: olha nas nuvens, olha quão depressa elas estão andando. E nisso, quando olhei para as nuvens, irmãos, eu enxerguei milhares de cavalos e cavaleiros. Cavalos reais, muito bonitos, brancos e repletos da glória de Deus. Mas eu só enxergava eles do peito para baixo, assim como também os seus cavaleiros, eu só enxergava do peito para baixo. E os cavaleiros estavam com a espada desembanhada na mão, e estava com a couraça vestido e com um escudo pronto para uma guerra. E aquele exército de cavalos e cavaleiros descia do céu. E eu dizia: Senhor, eu vejo milhares de cavalos e cavaleiros. E o Senhor disse: é, meu servo,
Eu dei ordem aos meus cavalos e cavaleiros para que eles desçam para a última grande guerra da terra. E nisso, queridos irmãos, eu comecei a olhar aquela visão muito temerosa, porque a voz de Deus fazia a minha carne toda tremer. E nisso, queridos irmãos, o Senhor falou assim: já me cansei do mau cheiro deste mundo, do pecado, pois o mau cheiro dele chegou até o meu trono com um cheiro de podridão. Eu não aguento mais olhar para o mundo e ver o mundo do jeito que está. Não terei mais misericórdia dos pecadores, não terei mais misericórdia daqueles que profanam o meu nome, que usam o meu nome dizendo que sou eu, quando não sou eu que falo. E o Senhor disse: eis que eu enviarei fome, pestes, terremotos e muitas coisas nesse mundo, para que o povo